Eu tô Como? vendo, sem o olho. Ela falou, tô enxergando. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estamos hoje iniciando o primeiro episódio do CiaCast. E hoje aqui com uma mesa internacional, uma convidada nossa internacional aqui para o primeiro episódio do CiaCast. Mas antes eu quero dar a palavra para o meu esposo, o pastor Gerson Tudela. Olá, queridos, estamos dando hoje aqui o nosso início do CiaCast, onde estaremos falando sobre o poder de Deus, estaremos falando sobre o avivamento, para que esse CiaCast possa ser uma bênção na vida das pessoas e elas possam ficar sabendo daquilo que Deus tem feito no nosso meio, abençoando pessoas, e você ficará sabendo aquilo que nós estamos vivendo, um avivamento aqui na CIA. Venha participar conosco, que eu sei que Deus vai te abençoar grandemente. Então, dando sequência ao nosso CiaCast hoje, eu convido então a nossa amada Dani Rocha. Ela é representante da Global Awakening no Brasil e diretora de logística. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. Pastora Dani, né? Pode chamar de pastora, pode chamar de Dani, pode chamar do que quiser. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui no primeiro episódio. Muito obrigado. E também falar sobre essa invasão de poder, aquilo que está acontecendo aqui na nossa cidade. Então, qual é o propósito da Global Awakening? Obrigada por estar recebendo a gente na igreja de vocês, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Foi aí uma semente que vocês plantaram 7 anos atrás, e isso é muito bonito ouvir a história e entender por que Deus nos trouxe aqui. Não só especial, né? Mas é engraçado que a gente não conhece os planos de Deus por completo, mas às vezes a gente vai conhecendo partes dele, né? E hoje eu entendo por que Deus nos inclinou a vir para Maringá, pela história de vocês, pelo que vocês compartilharam com a gente. Então, muito obrigada por nos receber e por gerir e estarem grávidos desse momento, né? Amém. Vocês sonharam, desejaram isso, Glória a Deus. colocaram ação na fé de vocês e o resultado disso é a gente estar aqui. Então, obrigada por tudo isso e obrigada por nos receber de maneira tão acolhedora, com tanto carinho. Tem sido muito bom esses dias aqui que nós estamos com vocês. Obrigado a você, pastora, Muito bom. pela disponibilidade, pela coragem, pela disposição tem que ter coragem mesmo. de sair de lá do Canadá para vir aqui. Nós que temos que te agradecer. Muito Mas é um obrigado. prazer, ver o que Deus está fazendo, é um prazer ver o resultado alegria. do que Deus está fazendo, Uma né? alegria. Nós nunca vamos entender tudo que Deus fez com pequenas ações de obediência que a gente toma. Só quando a gente chegar no céu mesmo que a gente vai entender o efeito disso, né? Com certeza. Porque é uma particularidade de cada pessoa, aquilo que ela experimentou aqui e aquilo que Deus vai fazer na vida dela, não só nesses dias, mas no futuro e também na Exatamente. eternidade, e o né? desdobramento disso, Sim, né? sim. Que às vezes Poderoso mesmo. Deus toca uma pessoa, essa pessoa toca pessoas, essas pessoas tocam pessoas, e existe um efeito aí que você não entende, não vê, não tem dimensão, não sabe, não tem como você contar, né? Medir isso, né? Exatamente, são Não tem como. incontáveis. É maravilhoso, Isso é né? como um fogo, né? Que vai se espalhando. Vai se espalhando e quanto mais e mais pessoas sendo tocadas por esse fogo, realmente por essa invasão de poder, coisas assim grandiosas que nós estamos vivendo aqui na cidade, né? Em todas as igrejas que estão sendo incendiadas por esse Estão poder, sendo tocados né? Esse é um evento que a gente faz, que é um evento que a gente geralmente faz no mês de junho e julho, que é um evento para jovens específico, né? A Global Awakening no Brasil, ela vem pelo menos 6 a 7 vezes por ano, e dessas
6 ou 7, a gente tem uma viagem específica para jovens que se chama Invasão de Poder, né? Power Invasion, e que a gente faz esse treinamento de 5 dias e tem uma segunda fase onde eles, depois de que eles receberam aquilo tudo ali, eles são empoderados para ir levar a igreja para fora das 4 paredes e fazer, na realidade, ser igreja, né, fora da igreja. Na prática. Então, isso é muito bom você ver o jovem tendo essa experiência, né? Porque ele não passa a contar a história que o pastor contou, ou a história que você contou, pastora, na sua pregação, ou a história que um pregador que ele ouviu contou. Ele passa a ter a experiência dele, né? Uma coisa é você ensinar alguém e passar para ele um ensinamento, e dizer para ele assim, ó, vai lá e faz isso. Quando ele vai lá e faz isso, ele internaliza aquele conhecimento. Aquele conhecimento não é mais agora seu, é dele. Mas ele está somado a uma experiência, então faz parte dele. É como se a gente comesse alguma coisa, né? Você come aquilo ali, o seu estômago quebra com ácido e aí você absorve aquilo no seu sistema. Então é como se a gente desse para eles esse alimento que eles ingeriram, quebraram com a sua própria experiência, né? O seu próprio sistema quebrou aquilo ali e eles absorveram. Então passa a ser parte deles. Então é muito importante que o jovem tenha suas próprias histórias, as suas próprias experiências, as suas próprias falhas, né? Que ele vá lá e, pô, pastor, não deu certo, ou tipo assim, me rejeitaram, ou eu não fui bem recebido. Isso é muito importante que aconteça. É a fé em risco. Exatamente, para que eles ponham em prática, em ação, né? E vejam o Espírito Santo agir e sempre entendam que Deus que tem que ir na frente, é o Espírito Santo que faz. E eu me coloco somente como uma ferramenta, né, disponível ali naquele momento. Mas eu já falei demais. Qual era a pergunta? Até esqueci a pergunta. O propósito da Global. Qual é o propósito da Global? A gente tem um tema, né, que a gente chama, que é construir pontes, acender a chama e lançar a visão. É isso que a gente fala. Então, na realidade, a gente quer servir a igreja e equipar a igreja, né? E um dos motivos pelos quais o Randy traz com ele um grupo é porque ele quer demonstrar para a igreja que a igreja é igreja e os membros são igreja. Não somos dependentes de um homem que é ungido, que é separado por Deus. Nós somos ungidos e separados por Deus. Nós somos capazes. Não é o Espírito Santo sobre um homem. Mas é o Espírito Santo sobre todos nós. Exatamente. Toda a igreja. Né? Então ele fala assim, Deus pode usar euzinho aqui. Então Deus pode usar você aí também. Então ele sempre fala, Senhor, que eu seja como uma moedinha no seu bolso, e o Senhor me gaste. E ele compartilha muito essa mensagem, porque ele quer que cada um pense assim, poxa, mas quem sou eu? Eu sou uma moedinha, mas que o Senhor te gaste. E se nós todos nos juntarmos, né, nós trazemos uma invasão de poder para onde quer que estejamos. Então essa é a mensagem. As pessoas estão muito famintas, né? Muito famintas. Tem muita fome de Deus, tem uma sede muito de Deus, mas só que não sabe como iniciar, como fazer. Essa escola que a Global Awakening tem lá nos Estados Unidos, como que é essa preparação? A gente faz como se fosse uma escola bíblica, né? GSSM, que é Global Supernatural Ministry School. É uma escola sobrenatural de ministérios e a gente tem 2 anos. Isso faz em 2 anos. Sim. Tem também um intensivo de verão, que são 21 dias no mês de julho, se eu não me engano é julho ou agosto. Que você pode fazer também. Nós temos conferências que a gente faz no Brasil que são escolas também, escolas de avivamento, escolas de cura, e a gente traz geralmente 3 ou 4 dias e a gente faz um compacto assim da base bíblica, né? Sim. Do que a gente ensina e do que é assim um dos pilares fundamentais do ministério do apóstolo Randy no Brasil. Mas é importante que a gente sempre é o nosso desejo, né? É o nosso, assim, se a gente fez isso aí e não fizermos mais nada, pronto, já fizemos o nosso papel. Sim. É que a gente faça com que a igreja entenda que o avivamento não é uma coisa que vem e acontece do nada, né? O avivamento é uma paixão, é um desejo, é uma combinação de fatores.
é um queimar do coração, é o querer. E ele começa na liderança, ele começa nos líderes de célula, ele começa ali no meio do povo. E ele em 2 Crônicas 7,14 fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei, né? Sararei a sua terra. Então tem muito a ver com um processo de crescimento. Vocês que são meu povo, me clamam, eu vou ouvir, eu vou sarar a terra, tem arrependimento, então eu tenho a cura, tenho arrependimento, tenho buscar. Um dos sintomas do avivamento é o arrependimento. Né? É o ingrediente principal ali, é a chave, né? Ali, porque a Bíblia diz que um coração contrito Deus não pode resistir. Pô, Deus não pode? Não, ele não consegue resistir. Né? Ele já deu uma dica, tipo, um coração quebrantado não dá pra mim. Quebrantou o coração, pronto. Quebrou, é igual filha com pai, né? A filha, tipo, pai, poxa, acabou, quebrou o pai, não tem jeito. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Ele vai intervir. Né? Vai intervir, vai estar ali, vai estar presente. Então é muito esse derramar do coração, esse crescimento, essa busca, esse arrependimento, essa convergência. Porque a única coisa, em Isaías diz que o que separa a gente de Deus é o pecado. Então quando a gente clama para o conserto, a gente clama para reconectar com Deus, todas as outras coisas acabam acontecendo. A gente é reconectado, a gente é avivado, existe um desejo, um clamor, o coração vem. A restauração vem, o coração é quebrantado. E isso é um processo muito vivo, muito real, que não precisa acabar. Pastora Dani, as pessoas querem saber como que a Global chegou na CIA. Como que a Global chegou aí eu vou falar um pouco e você completa isso aí, quem tinha que contar era você, como que a Global chegou na CIA. Isso aqui a Bíblia diz que o homem não pode receber nada sem que antes não lhe seja dado do céu. Então eu creio que isso que nós estamos recebendo veio do céu. Amém. É uma coisa, eu estava dentro da minha curiosidade, vontade, busca, eu estava com um iPad, né? E naquele dia eu estava procurando sobre avivamento, e a pastora Karina, ela mexe melhor no iPad do que eu, então ela foi buscar e ela encontrou Randy Clark, né? Transferência de unção, e deitou no sofá, foi dormir e me entregou o iPad e falou, assiste que eu vou dormir. Assiste. E eu vou dormir. Né? E me falaram desse grande avivalista, porque nós temos uma fome muito grande. E a gente tem uma busca, né? Muito grande. A gente buscando sempre, né? Quem busca, acha. Quem busca, acha. Você vai encontrar. Porque exatamente. Para um outro episódio, depois que nós vamos contar, que nós fizemos a Rota do Avivamento. Isso antes de conhecer o apóstolo Randy pelo YouTube. Então, nós, bem naquele ano de 2016, que começou ele ficar inquieto, né? Eu vejo que é pelo Espírito mesmo. Fome, sede de Deus, fome, buscando. Querendo mais. Não, isso aqui é bom para pastores. Nós estávamos passando por um momento difícil na igreja, porque eu via que não tinha um rompimento. Então aquilo me trazia um incômodo e eu pensava, tem alguma coisa de errado. Está muito difícil. E então eu comecei uma busca. Não pode ser só coisa ruim, né? Não pode, não pode. Eu orei a Deus e falei, Deus, a igreja não pode ser isso. Tem alguma coisa de errado. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor permitir nós vivermos a igreja desse jeito, eu falei para Deus, o Senhor vai perder a guerra, o diabo vai vencer. E eu falei, Deus, me dá uma direção. Então veio muito rápido e forte, vai buscar. E aquele sentimento veio, aí nós fomos aos Estados Unidos, nós passamos na Rua Azusa, fui procurar algo para chegar perto do Benerim. Você estava pesquisando, você estava correndo atrás, você estava buscando, né? Porque não adianta só, é muito interessante você estar falando, porque não adianta só
você ficar, Deus me dá, Deus me aviva, Deus me capacita, Você está clamando, mas a sua fé precisa ser colocada em ação. Então você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se informar, você tem que comer a Bíblia, você tem que ter ações que mostrem o desejo do seu coração. É por isso que, né, o apóstolo João diz lá em 1 João 5, ele diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E ele mesmo, então, ele responde a pergunta: quem é que vence o mundo? É aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando a gente entende essas coisas, eu comecei a busca pelo Espírito para que viesse a transformação. Então, nós fomos lá na rua Azusa, na casa do Seymour. Entramos lá, até muito interessante que tinha um púlpito em um dos quartos, no fundo. Ele é de madeira, grande. E ele é o púlpito da Kathleen Kuhlman, está lá dentro. Legal. E eu entrei lá e não tinha ninguém. Eu orei em cima dele, falei: Deus, o Senhor usou essa mulher extraordinariamente. Então que o Senhor me use e use as mulheres da igreja. Faça uma obra lá. Amém. Na vida dessas mulheres. E a unção que estava sobre Kathleen Kuhlman leva para as mulheres da igreja. Eu orei e ficou só eu e Deus lá nesse quarto. E ali, quando nós fomos embora, eu peguei a terra de lá da casa. E aí eu perguntei para a mulher assim: eu posso levar... Foi lá no quintal. Não, foi no quintal. Foi no quintal. Saindo, peguei lá para pôr num saquinho. Eu falei para ela: posso levar? Ela falou assim para mim: você não vai vender essa terra não, né? Eu falei para ela: não, pode ficar tranquila que eu não vou vender. Aí ela me perguntou: o que você vai fazer com isso? Aí eu falei para ela assim: essa terra é para edificar o templo que Deus vai nos dar, e nós vamos consagrar ele como uma terra do avivamento. Amém. Amém. Inclusive, essa igreja... Foi um ato profético. Um ato profético. Está na fundação desse templo, a terra de lá... Depois de 2 anos. Depois, não, deu mais, deu 3 anos. Depois disso, nós fizemos um culto de ação de graça, e nós colocamos a terra e 12 pedras lá do Rio Jordão de Israel, e colocamos também 7 litros de azeite que nós consagramos no monte, trouxemos e colocamos no centro. Está no centro dessa igreja. Fez um bolo poderoso aí, botou os ingredientes. Tudo. Mistura Deus, tudo aí de bom. Agora o Senhor faz. Amém. E aí começou todo esse processo. Foi quando deu julho para novembro, 5 meses depois, nós, no iPad, assistindo transferência de unção, quando eu pedi para o Espírito Santo, em cima do vídeo que ele faz, e aí, então eu fiz um pedido a Deus em pensamento. Falei: Senhor, aumenta a unção na minha vida. E naquele momento, eu desliguei o iPad, passou 1 minuto, começou algo a vir sobre mim, e foi vindo, e eu comecei a ver que tinha alguma coisa estava acontecendo, e aquilo foi me apertando no sofá, apertando, ao ponto que eu cheguei a afundar no sofá, e eu vi que aquilo estava causando uma pressão, e eu estava sentindo falta de ar. Até pensei: acho que eu estou tendo um infarto, não estava passando bem. Aí eu me virei de joelhos. Foi quando eu ouvi a voz: você não pediu mais unção? Aí eu entendi que era o Espírito Santo. O Espírito Santo te aí daquele pegou momento ali, naquele momento eu já comecei a chorar. Já tava, os pingos já estavam indo longe. Foi muito engraçado, porque eu estava dormindo ali do lado, no sofá. Foi rapidinho, sabe aquela soneca assim, depois do almoço? E ele: acorda, a presença está aqui. Eu falei: presença? Até eu entendi, falei: mas que presença? E realmente, estava ali uma presença naquele lugar, ali na nossa sala, e ele começou a chorar,
e o Espírito Santo começou a operar ali. A tocar em vocês ali. E logo em seguida ele disse assim para mim: procura esse homem. Vê quem que ele é. Aonde ele está. Aí quem é ele? que eu fui procurar, aí que você foi saber, a curiosidade, né, quem era Randy Clark, o que ele fazia e aonde ele estava, onde ele morava e aonde ele estaria aqui no Brasil. Foi onde nós descobrimos que ele estaria em Ponta Grossa. Isso em 2016. 2016, dezembro, dia 4 de dezembro. Final assim do ano, aí ele teve uma ideia, vamos fretar um ônibus e vamos levar todos os nossos líderes. Porque não adianta eu receber e os meus líderes, na época só ele era pastor, só nós éramos pastores e os nossos presbíteros, diáconos, líderes ali que eram assim praticamente a liderança da igreja. E nós fretamos um ônibus, fomos em 40 pessoas, né? Chegamos na igreja em Ponta Grossa e foi algo... Foi impressionante. O Randy chegou a orar por vocês lá em Ponta Grossa em 2016? Orou. Aí foi a oração. Foi a oração pessoalmente. Foi muito rápido, porque tinha muita gente. Tinha muita gente. Até quem era o tradutor era o teu esposo. Foi lá que nós conhecemos, né? O Ed Rocha. E a gente apaixonou pelo Ed Rocha também, né? Eu também, apaixonada. Graças a Deus, viu? Graças a Deus, aí tá o bem, povo se apaixonou pelo pastor Ed Rocha, né? E foi assim, uma busca. Na volta, meu Deus, foi um avivamento. Amém. Avivamento. E é resultado que vocês pediram. Vocês buscaram, vocês foram atrás, vocês colocaram ação na fé de vocês e receberam. E quando o Espírito Santo veio, começou um avivamento. Isso. Aí foi subindo, as águas foram subindo, as pessoas começaram a serem curadas, libertas. Isso não acontecia antes, tipo, as pessoas não eram curadas ou caíam no Espírito Santo, e eram batizadas tocadas. com o Espírito Santo. Olha, era assim, uma explosão de poder. Muitos foram batizados no Espírito Santo. Então, assim, o que não acontecia. Então, houve... Vocês já oravam por cura ou orava, mas não via coisa acontecer. Não tinha. A gente resultado. queria. Nem gripe. Não sarava. Nem gripe não sarava. Sabe assim, tava muito na força do braço. Ia só no semigripe mesmo. Nós vamos orar, mas passa lá, isso. Fala pro pessoal, quantas pessoas foram curadas esses dias? Você tem aí uma estatística, né? Eu vou pegar aqui para falar para vocês. Isso aqui eu acho que não é tudo, tá? Porque a gente ainda não contabilizou tudo, ainda tem uns cultos que aconteceram esses dias e tal. A gente teve culto ontem que a gente não contabilizou. Quantas pessoas foram ali na frente? Muitas, era... Os teens aqui tinha... Vou achar aqui. Não sei quantas pessoas tinha, mas eu acho que tinha mais de 500 pessoas. O Rich ontem estava ministrando ali, ele falou assim, quantas pessoas, pastores, o senhor acredita que vão estar aí e tal? Aí o pessoal, umas 150, uns 200 teens, assim. Aí a gente chegou no culto, tinha umas 1000 pessoas. Aí ele falou, aproximadamente. Pastor, daqui exagera pro contrário, né? Ele aqui diminui, mas é porque nós ficamos surpresos. Falei, onde apareceu tudo isso? Criou os teens. Esses dias foram maravilhosos. E vocês contabilizaram todas as curas, as quantidades de pessoas que foram curadas. Você tem aí, mais ou menos aí? Tenho, vou falar para vocês. Nós contabilizamos o total de pessoas no culto, não total pelos 5 dias que estivemos, né? 10.000 pessoas. Curas físicas, 761 curas físicas. Meu Deus. Curas enquanto o Randy orava da plataforma sem imposição de mãos, 408. Curas emocionais, 529. Todos. 529. Pessoas que aceitaram a Jesus, 360.
Pessoas que voltaram para Jesus, 20. Pessoas que foram fortemente batizadas pelo Espírito Santo, 1.136. Uau. Meu Deus. 20 cegos enxergaram, 20 Glórias. surdos, 16 tumores desapareceram, Oh, glória. 2 pessoas andaram, levantaram de cadeira de roda Amém. e andaram, Aleluia. e 10 pessoas que tinham metais no corpo, que não podiam fazer algum movimento, recuperaram o movimento. Aí eu não sei se o metal virou borracha, se o metal sumiu, isso aí eu já não sei. Mas foram 10 pessoas que recuperaram seu movimento. Depois que tiveram uma cirurgia, não podiam mexer, enfim. Glórias Pastora, a Deus. isso é o poder do avivamento, que é a presença do Espírito Santo que vem para dentro da igreja e ele começa a trazer uma mudança. Ele traz uma mudança espiritual, né? E nós presenciamos isso, que após, né, aquela experiência com o Randy sobre o iPad, começou uma mudança, né? E as águas do Espírito vêm subindo, vêm crescendo. E cada ano que passa, né, vem atraindo pessoas, né, conforme a unção, a presença do Espírito Santo vai aumentando, vem atraindo pessoas. O sobrenatural atrai. O sobrenatural as pessoas, atrai, né? porque as pessoas têm fome, têm sede, e os problemas também são muitos. Então as pessoas estão se achegando à presença de Deus. E esse avivamento, ele tem avivado, ele tem tirado pessoas que estavam dormindo, estão acordando pelo poder de Deus, elas estão acordando, sendo avivadas, transformadas, restauradas, e elas crescem junto conosco, e isso tem trazido uma onda do Espírito dentro da igreja, em que vai criando uma paixão no coração das pessoas, a vontade de fazer a obra de Deus. Aí esse avivar, ele traz no coração das pessoas a vontade de estar no meio da igreja. Exatamente. Né? De não perder aquela oportunidade, de não se afastar, e isso atrai a uma grande mudança espiritual. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança do Criador, está no nosso DNA essa ligação, essa necessidade de ligação espiritual, né? Essa necessidade de preenchimento, dessa desconexão que aconteceu lá no Jardim do Éden. O pecado que separa a gente de Deus, né? A pessoa que vive em pecado, ela tem essa noção, talvez ela não tenha essa noção no entendimento, ela não tem essa noção, mas o espírito dela sabe, o espírito dela entende que ela precisa de algo. Então, às vezes as pessoas se envolvem com outras... a gente fala com o lado negro da força, né? De outras maneiras, elas estão buscando alguma coisa, estão buscando Deus na realidade, né? Elas se envolvem com tanta coisa macabra, mas na realidade elas estão buscando Deus. O espírito delas tem essa necessidade de reconexão com o divino. Isso. E se todas as igrejas entenderem que o sobrenatural de Deus é necessário para que a gente possa tocar as nações e a gente possa transformar a vida das pessoas, que o evangelho não é só uma boa ideia, mas é poder. É poder para transformar, para libertar os cativos, para curar as pessoas, para libertar os... Nesses 5 dias, o que eu mais prestei atenção foi na cura emocional. Então as pessoas estavam sentadas na cadeira, inclusive eu, né, e eu estava sentado e as lágrimas, elas começavam a descer, né, por causa da presença, e eu entendo aquilo que está derretendo o nosso coração, dos machucados da vida, das durezas da vida, os traumas, né, as E dificuldades. às vezes Deus nos cura de coisa que nós nem sabemos, nós não temos consciência, né? Às vezes nós não temos consciência daquilo que o nosso espírito está processando, porque nós somos 3 e a gente não a gente é tão complexo para nós, né? Entender que Deus é triuno e nós também somos, que
que a gente é corpo, alma e espírito. Espírito. Então, o seu espírito precisa se conectar com Deus, mas você é natural, você tem fome, você tem sede, você tem sono, você tem cansaço, enfim. Você tem necessidades normais, carnais, você tem necessidades espirituais de conexão com Deus e a sua alma, que é você, na realidade, que é a sua identidade, quem é você, que é quem você é. Porque quando o seu corpo passar, o que vai ficar? O seu espírito e a sua identidade, que é a sua alma, quem você está ali, é onde você registra o seu emocional, né? Então, a gente precisa de Deus nas 3 instâncias. A gente precisa de cura física, emocional e se conectar com o espírito. Sim. Aí eu prestei atenção assim, que conforme as pessoas são curadas emocionalmente, o poder de Deus vem sobre elas. Aí ela é batizada com o Espírito. Exatamente. Ela vai a outro nível espiritual, conforme ela abre o coração e deixa o Espírito Santo trabalhar, né? Que ele vai derretendo, tem muita cura ela que recebe acontece. mais. As dores, né? As dores nas articulações. Tem né? muita gente que acredita que tem um problema físico. Eu tenho minhas costas, eu estou travada, ou eu tenho... Que acredita que aquilo ali é físico, na realidade é emocional. Quando ela recebe uma cura emocional, um sozo, existe ali uma cura emocional, aquilo ali passa. E ela nem... mas eu fui curada. Mas na realidade eu fui curada emocionalmente. Isso aí. Antes Isso de uma aí. doença vir, sempre houve uns meses antes, né, um problema emocional, familiar, financeiro muito forte no casamento, com o pai, a mãe. Aquilo lá, meses depois, repercute no corpo com uma doença. Então a pessoa, quando vem para a presença, então aquele emocional lá de trás, ele é curado daquele problema, repercute a cura. Exatamente. E eu observei que quanto mais as pessoas choravam, até encontrei com uma moça, né? Ela mandou o testemunho todo, e ela disse que ela foi lá na frente, já no louvor, e ela caiu no louvor, e ela ficou no chão, e quando terminou o louvor, todo mundo voltou para as cadeiras, e ela não conseguia ficar de pé. Aí ela falou, não vai ter jeito. Aí o apóstolo Randy estava pregando, aí ela ficou o louvor, e ficou a mensagem também no chão. E quando ele fez o apelo, ela já estava lá, já estava lá no chão. Aí ela falou que ali ela teve muitas e muitas experiências. E ela até disse que estava com vergonha, e ela tentava se levantar. Eu vou tentar me levantar para poder retornar às cadeiras. E quando ela ia levantar, ela não conseguia sair do chão. E aquela moça, ela falou que houve assim grandes curas, e grandes experiências ela teve com o Espírito Santo lá na frente, ali no chão. Então isso é o poder, né, que o avivamento ele vem trazendo na vida das pessoas, acordando, despertando que Deus é mais, que a fé, a nossa fé muitas das vezes ela limita Deus. E quando você sente essa presença, então você pega esse limite e joga ele mais para frente, aumenta esse limite, então Deus consegue operar na sua vida. E a gente conseguiu ver que nesses dias agora o avivamento tomou uma proporção maior, e dentro de mais dias, meses, teremos muitos e muitos testemunhos, e vamos compartilhando com você lá. Vai me mandando, que vamos enviando lá para vocês. A gente tem um banco de dados lá com um monte de testemunho que fala exatamente sobre isso, como Deus, assim, como Deus age de várias maneiras, né? A gente não tem como criar uma fórmula, Deus vai fazer assim. Sim. Lógico que você, com experiência, você acaba identificando que Deus tem alguns padrões ali que ele opera. Às vezes a pessoa sente calor, sente energia, fica tremendo, fica eletrocutado. É até interessante essa experiência que a gente teve. Eu tenho um aparelhinho para fazer tratamento nas costas de corrente russa. Já viram? Esse que você bota um eletrodozinho e vai dando uns choquinhos assim, né? De corrente russa. E aí eu trouxe, isso anos e anos atrás, eu trouxe esse aparelhinho para uma das nossas viagens, né? A gente tinha uma viagem de ônibus, acho que era de umas 4 horas e pouco, a gente tava com tempo para jogar fora. Aí eu tava com um negocinho nas costas, assim, e o Randy, ele é muito brincalhão. Aí ele pegou o negócio e começou a aumentar e botou até no 10. Uau!
E aquilo é muito forte. Tipo, dá um choque de você se contorcer. E aí, eu tinha colocado no meu braço e aquele choque, assim, realmente virou minha mão de um jeito que eu não controlava mais. Exatamente como se fosse uma manifestação dessas que a gente vê do poder de Deus. Então, aquilo ali, na realidade, aquela energia, aquela corrente elétrica, né, ali, tirou o controle, né? Eu não conseguia, eu mexia a minha mão sem querer. E aí a gente estava falando exatamente isso. Quando Deus vem com poder, com energia, as pessoas perdem, não se controlam, elas recebem aquela carga de energia, né? Então tem várias maneiras pelas quais Deus te toca. E a questão emocional é muito forte. E muito forte. Porque a gente guarda muita coisa, né? Na alma. Falta de perdão. Eu tô lendo um livro, não vou nem mencionar, porque não é um bom livro para se ler, assim, como referência, mas é um livro de um psicólogo canadense, não é o Jordan Peterson. O Jordan Peterson, eu já falei para vocês, eu recomendo de olho fechado. Mas ele é um psicólogo e ele fala exatamente assim, que o corpo guarda memória da alma. Aquilo que acontece na sua alma, o seu corpo tem uma memória daquilo. E existe uma manifestação física do que está na sua alma. E a gente vê muito isso. Tem muita gente que carrega muita doença que na realidade tem a raiz lá num acontecimento, numa falta de perdão, numa situação que ocorreu, abandono, num trauma, numa violência que ela sofreu, num acidente, né? Tudo. Tem muita gente. Então, por isso a gente tem também um manual manual ministerial, que a gente senta com as pessoas e faz ali uma entrevista para entender qual é o problema dela, conta um pouquinho da sua história pra gente entender. Isso. Não porque a gente tem um método ou uma fórmula, mas a gente quer cooperar com o que o Espírito Santo tá fazendo na vida da pessoa. Então cada caso é um caso. Então a gente vai ouvir a pessoa para entendê-la. Quando a pessoa fala daquele problema emocional, então ela começa a liberar, né? Porque o texto diz, né, que o que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É quando as pessoas guardam e escondem quem elas são. Exatamente. E quando ela fala daquele problema, ela vai sendo liberta daquilo. Porque né? quando ela expõe, né, a verdade vai liberta. libertando. Então, aquela verdade ele liberta ela, e às vezes as pessoas não têm oportunidade de compartilhar ou abrir o coração em relação àquilo que as machuca ou que elas estão carregando com elas, né, um tempão, e quando elas fazem isso, elas acabam se ouvindo, elas acabam, caramba, como isso tem me feito mal, e elas liberam aquilo, né, e recebem. Aí vem a cura. Aí o Espírito Santo batiza e destrava, começa os rompimentos na vida da pessoa. Exatamente. Tinha uma menina nova que não tem, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, que ela veio numa das reuniões da gente, e ela falou, era inclusive filha de um pastor, e ela falou o seguinte, eu tenho artrite, o que é muito incomum numa menina da idade dela, 22 anos. E ela sentia muitas dores, e você via que as articulações dela já estavam até meio deformadas. E nós começamos a orar por ela, nós oramos, repreendemos, e a gente pediu para ela contar um pouquinho, se tem alguma coisa que aconteceu com você, se tem alguma coisa que aconteceu na sua história. Enfim, ela compartilhou a história dela, e tinha sido uma história muito triste, ela tinha sido adotada, uma história de abuso, enfim. Ela foi curada. Ela falou, ela declarou, ela chorou, mas ela chorou demais ali no chão da igreja. Ela ficou ali, sei lá, 1 hora e meia ali chorando. E o pessoal do time ministrando sobre ela. Nós oramos sobre ela e ela saiu, foi embora. Acho que era uma conferência que a gente ia para uma cidade pertinho depois. Ela foi na próxima cidade que a gente estava, porque o dedo dela tava meio assim, sabe quando a pessoa meio curvado, assim, tortinho? Nem o dedo dela mais estava daquele jeito. Glória a Deus. Tipo, ela parecia outra pessoa, porque ela entrava na sala assim, cabisbaixa. Ela parecia que ela tinha uns 60 anos, porque ela andava assim, e você viu que
outra pessoa. Outra É como se ela tivesse sido liberta de Sim, alguma coisa sim. que estava sobre ela, entendeu? Estava, e foi, né? E foi. Então, na realidade, era algo que o diabo estava aprisionando Sim, ela ali, sim. né? Sim. E entrando por aquela porta de amargura, de falta de perdão, e de coisa que ela nem sabia, sabe? Que ela, depois só de começar a falar, que ela entendeu o que estava acontecendo. E em cima disso, tudo que a gente assim tem experimentado foi depois que o Espírito Santo veio, né? Que são as experiências, curas, libertações, famílias restauradas. Exatamente. E a família é a base de tudo. Assim, eu acho ótimo o que vocês fazem. A gente conversou um pouco, né? E assim, vocês entenderem que antes de você fazer qualquer coisa, vamos restaurar a sua casa. Com certeza. Porque é Deus, família e igreja. Sim. Se as pessoas tiverem esses pilares, a gente conserta qualquer Não, coisa. nós vamos... Famílias fortes, igreja forte. O reino de Deus vai avançar, Sarada, né? A igreja é saudável. Saudável. Quando as famílias das igrejas são famílias fortes, a igreja é saudável. Não é um ambiente tóxico, curado. é um ambiente que cura. É porque quando né? a gente convida o Espírito Santo para operar, ele opera em todas as áreas, né? E principalmente a área conjugal. Exatamente. Então o Espírito Santo, ele te convence. Ele me convence que eu preciso mais dele, porque assim eu vou perdoar mais rápido, né? Não vou guardar mágoa e vou ter uma vida leve e livre. Porque muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas são não presas, são libertas, não né? são. Porque não sentem o poder do Espírito Santo para convencê-las que isso é errado. Então, às vezes, eu falo, muitas das vezes, é levar o evangelho na força do braço, sabe? O evangelho não é só palavras, é poder. É poder. Então, esse poder que vem para transformar um casal, né? Mas não é porque eu fui convencida de uma forma pela libertação do meu entendimento. É uma metanoia. É uma mudança de direção. Então, quanto mais eu busco o Espírito Santo, mais ele me convence que eu preciso dele. E a obra, ela não é feita por um homem só. Então, o que está acontecendo no nosso meio, nada é mais do que o Espírito Santo em todas as áreas. Porque muitas pessoas, um casal jamais poderia fazer isso. Às vezes as pessoas perguntam qual é o método, qual é... Me dá a fórmula aí. Me dá a fórmula. Eu falei, que fórmula? Não olha para mim. Olha para Jesus e olha, busque o Espírito Santo. Porque a partir do momento que o Gerson começou a fazer essa oração, entregando a igreja ao Espírito Santo, se tornou leve. As coisas mudaram. A igreja não é de um homem, não é de um casal. A igreja CIA não é de um casal. A igreja CIA é do Espírito Santo. E é ele que faz essa obra, sabe? Essa obra é uma obra de milagres. Todos os dias nós estamos vivendo milagres. Então não tem como, não é a gente não tem fórmula, não tem. A gente a fórmula é assim, se arrepende, busca e deixa o Espírito Santo e uma coisa que ele fala muito, Espírito Santo, não me deixa atrapalhar. Essa é outra chave. Outra chave. Por quê? Porque às vezes a gente começa a achar que isso é natural, mas não, isso é sobrenatural. Então a gente age no sobrenatural, mas com a ação e a liberação do Espírito Santo. Tem coisas que às vezes eu quero fazer, mas aí o Espírito Santo fala, não é para você fazer. Então, eu obedeço. Eu ouço a voz do Espírito e falo, não é para fazer. Mas é bom, é maravilhoso, é a hora. Pastora, você não vai fazer? Eu falei, não é a hora. Não, isso não é para nós. Então, tem coisas que é para esse lugar, é para esse tempo. Não é porque está acontecendo um avivamento em outro lugar que a gente tem que ir lá e ver e tal e copiar. Não, viva aquilo que o Espírito Santo está te dando aqui. Às vezes também ser grata por tudo aquilo que Deus tem feito e os pequenos começos. Gente,
cada lugar aqui tem uma história. A gente estava começando a juntar todo o material para o CiaCast, e aí eu falei, meu Deus, nós temos aqui tem tanta gente vivendo milagres. Meu Deus, vivemos em 7 anos, vivemos 70. Não, esse CiaCast é de Deus. Muitos milagres. É de Deus, porque aqui nós vamos trazer pessoas, falar de família, de libertação de drogas, libertação de bebida, casamentos restaurados. Olha, o que mais nós fazemos na igreja é casamento. Amaziados. Gente, Então, uns eu falo, meu 300 Deus, já. como aqui tem pessoas amaziadas, né? Aqui eu falo, mas quando a pessoa entra aqui, a gente já fala, filha, você é casada? A que ponto você é casada? Né? Vem cá, deixa eu te abençoar, aí, deixa eu tornar aqui, legal o esse pessoal negócio é assim, aí. ó, tem alguém no meu GC que não é casado, o pessoal se junta para fazer o casamento, vai lá, paga no cartório. Então, é esse mover. É uma cultura que vocês já criaram, né? Uma cultura de uma restaurar. Uma família restaurada, organizada certinho, do jeito que tem que ser. Pastora Dani, isso aí é o resultado do avivamento, todas essas coisas, muitas coisas, né, que Deus está fazendo, né, aqui na nossa vida, na sua vida também, e tudo isso é resultado da presença do Espírito Santo. Pastora Dani, a gente está chegando ao final e agora eu quero profetizar, né, que daqui 1 ano você e todo o apóstolo Rende, equipe, estarão aqui conosco. Amém. Em 2024, em nome de Jesus. Amém. Fala amém, pastor. Fala amém. Fala amém. Fala amém, ele até me expulsa. Amém, assim seja. Assim seja. Sim, assim seja. Nós estamos muito felizes de estar aqui, de ver. Acabei de receber aqui enquanto a gente estava falando. Aqui, ó, vou mostrar para vocês o que eu acabei de receber aqui. O pessoal foi lá na universidade. Uau! Né? E oraram por essa senhora que estava no refeitório. Ela caiu no Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo. Curada. Glória o joelho a Deus. dela tinha um monte de dor nas costas, um monte de coisa. Ela falou, sumiu tudo. Aleluia! Então o poder de Deus em ação, né? E o pessoal tudo jovem, tudo 18, jovem, 20, 22, isso. 24. Então a gente ama muito tudo isso. Amém. A gente gosta muito disso. Uma coisa que a gente sempre quer deixar assim, um depósito na igreja, né, é que vocês entendam como líderes, eu sei que vocês já entendem isso, mas que a igreja entenda como um todo, é que o avivamento é algo muito dinâmico, contínuo, né, que precisa ser nutrido para que cuidado, para que seja ali na igreja algo que entre na cultura da igreja, que entre no coração das pessoas e que a igreja de vocês seja um lugar que as pessoas possam falar, eu vou lá porque eu vou ser liberta, eu vou lá porque eu vou ser curado, eu vou lá porque eu preciso do poder de Deus, não só de ouvir, né, algo bom ou de ouvir uma boa mensagem, mas que eu vá lá e seja curado, renovado, transformado. Hoje nós temos diversos pregadores, milhares de pregadores muito bons que estraçalha na palavra, mas se a gente não casar isso com o poder de Deus, né, a gente está ouvindo só uma boa palestra. Então que o púlpito dessa casa sempre tenha esse entendimento, né, que é a palavra de Deus, mas o poder de Deus que faz a diferença na vida das pessoas. Aleluia. É o poder de Deus que leva as pessoas ao arrependimento e à conversão. É quando elas nascem de novo. E esse é um dos propósitos do Espírito Santo para ele operar na vida das pessoas, né? Tiago 4,8 fala que se vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vós. Então que é essa luta, né? É essa batalha, é esse o nosso entendimento, essa é a nossa busca. Que a gente se achegue cada vez mais a Ele, para que Ele possa se achegar cada vez mais a nós. Isso. Muito bom. Essa igreja tem um nome, Centro Internacional, e eu creio que é algo assim, vindo mesmo, profético mesmo,
E esse avivamento, ele está surgindo aqui em Maringá e ele irá para as nações. Amém. Porque isso é uma promessa, é algo que o Senhor tem assim queimado no nosso coração desde o início, e isso tem contagiado e a fome e a sede do mais. Amém. Do mais, porque sempre o Senhor tem mais. Com certeza. Sempre o Senhor tem algo a fazer na vida de uma pessoa, na vida de um casal, de uma família. Sempre tem que haver mais. A pessoa não pode viver as experiências só do passado e achar que foi bom, foi lá atrás, ela recebeu o toque do Espírito Santo, ela recebeu uma cura e ficou só naquilo. Não, Deus tem mais, Ele tem novidades de vida todos os dias, e esse mover em glória, né? E esse mover, ele contagia. Então é esse fogo do Espírito Santo que vai se espalhar. E eu vejo assim, sabe, que essa grande comissão para nós suportarmos os últimos dias na terra. Amém. Nós precisamos do mais de Deus, do mais do Espírito Santo, e Ele vai salvar muitas e muitas almas, porque o reino de Deus vai ser implantado nessa terra, e nós seremos o quê? Os colaboradores desta grande obra. Aleluia! Amém. Igual o pessoal do Rio fala, tô dentro. Tamo junto. Amém. Tamo dentro. Amém. Isso aí, gente, obrigada. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês, e ano que vem aí, tamo junto. Amém. Amém. Fechou. Tá fechado, tá selado. Isso aí é o Espírito Santo. Aleluia. Isso aí é o Espírito Santo, viu? Fala aí. Não, Isso é purinho de Deus. Parece que o Espírito que está em você se conectou ao meu Espírito, é o mesmo Espírito. A gente pensa as mesmas coisas, a gente fala das mesmas coisas. Pelas mesmas a gente coisas. pelas mesmas coisas. Há uma conexão, uma identificação. Parece que eu te conheço há anos, né? E eu creio que é uma conexão que veio dos céus para as nossas vidas, para a igreja e para a expansão do reino, não só Maringá, região, Paraná, Brasil. Eu creio que, meu Deus tem coisas grandiosas. Essa conexão com o Randy Clark, ela tem gerado muitos frutos desde 2016 até hoje, e eu creio que a partir de agora, né? Isso é só o começo. É só o começo. É só o aí. começo do Isso que aí. Deus vai fazer na vida de centenas e milhares de pessoas. Muitos missionários serão enviados daqui. Se preparem, porque esse lugar vai ficar pequeno. Eu creio. Agora vocês vão estar com problema. Com certeza. A gente vai estar com problema problemas. bom. Já vai abrir um outro Oh, culto. aleluia! Como Deus proveu até aqui, Ele vai prover Amém. tudo aquilo Amém. que Ele tem para essa casa, para esse lugar. Amém. E a gente contando com o Espírito Santo, né, Gerson? Eu creio que o Senhor vai nos levar a lugares que a gente nunca imaginou estar, mas sempre com o coração alinhado para a vontade de Deus. Não é nada de dois homens, né? De um homem e de uma mulher, não, mas é tudo fruto do Espírito. Nós amamos essa obra, e eu sei que se nós não fizermos isso, né, que o Senhor está nos mandando fazer, eu creio que essa oportunidade pode até passar, mas eu quero ser como aquela moedinha que o próprio Randy falou, me gaste, sabe? Porque tem a nossa caminhada, a gente não caiu de paraquedas assim, nós temos uma caminhada na presença do Senhor, 30 anos, e eu creio que hoje o que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, é tudo aquilo que nós semeamos, estamos semeando Com e certeza. cultivando, porque gerando no Espírito, e eu sei assim que o Senhor vai salvar, vai transformar, vai curar, libertar. O Espírito Santo, ele vai fazer algo poderoso na terra, para que nós possamos chegar diante do Senhor e falar, Senhor, ó, nós fizemos tudo, o Senhor nos gastou. Amém. Sabe? E, meu Deus, eu sou grata a Deus e pela tua vida, pela disposição, sabe? Essa logística toda, né? A gente tem aí passado alguns dias com você, tem falado pra você como que você aguenta, como que você suporta. É muita Bastante coisa, café, né? né? Bastante Bastante oração, café. bastante café. Mas olha, Dani,
a gente se conectou e Amém. é amor genuíno, é amor sincero. E o que você precisar, conte conosco, né, Gerson? Mesmo Pastora, nós dá bastante precisar, trabalho, conosco. mas a gente se diverte também. A Com gente se certeza. diverte, é um Com trabalho certeza. demais, a gente quase morre de Isso. trabalhar, mas a gente se diverte. E Diverte. assim, você A acaba sendo recompensa a é ver recompensa. as pessoas. Né? Exatamente, é exatamente isso que eu ia dizer. A recompensa é ver as pessoas sendo transformadas, Meu Deus. ouvir as histórias. Você passa E é pelo isso que corredor, cria- alguém te pega, alguém te agarra, tipo, olha, Não, aconteceu isso na minha isso, vida, aconteceu isso na aquilo. minha vida, na vida da minha mãe ontem, assim, assim. E as histórias, né, que são as sementes, né, que É um combustível, né? É o que combustível. gera essa força, esse ânimo, esses Exatamente. testemunhos, né? Exatamente. Quando a gente tá pensando assim, não aguento mais, a gente ouve uma história e fala assim, oh meu Deus, dá pra ir mais Dá. 2, 3 dias. Amém. E o Senhor vai Vamos renovando mais. as forças, Vai, né? ele renova. Então, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente você, sua família, seus Amém. filhos. Amém. E eu creio que você colaborou com grandes coisas. Muito aqui. obrigado, pastora Obrigada, Dani. viu? Muito obrigado. Deus te abençoe viu? poderosamente. Um abraço no pastor Ed, que a gente não conhece, né? Mas eu creio que futuramente a gente vai conhecer. Amém. Então, pra quem sabe Não, na próxima eu conheço vez. ele. O conheço. Gerson conhece, É, né? Conheço, lá de Brasília. Lá na conferência que vocês Na estavam. conferência. Verdade. Quem sabe o ano que vem eu arrasto ele pra vir com a gente. Oh, Boa, aleluia! boa. Vai ser Vai unção ser um dobrada. prazer, vai ser um Glória a prazer. Deus. Amém. Obrigada, Amém. gente. Foi um prazer. Amém. E gostaríamos também de convidar agora você que está nos assistindo, que a próxima semana teremos outro SiaCast e estaremos falando sobre o avivamento, sobre a igreja, como que Deus nos levantou e a visão. Né? Então que você possa continuar participando conosco e continue aí. Tá? Muito obrigado a vocês também. Amém. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal da Igreja Cia e espalhar o SiaCast para todos os lugares. Dê o seu joinha aí, porque essa mensagem tem que alcançar muitas e muitas pessoas. Amém? Isso, eu gostaria de te convidar. Venha participar conosco do SiaCast e também da igreja. Venha nos visitar, porque eu sei que Deus tem uma obra, tem milagres para operar, fazer na sua vida. Amém. Deus os abençoe. Tchau. Amém. Tchau.